Com a entrada em circulação destes novos veículos, a Prefeitura bate um novo recorde. São mais de 1.000 ônibus de uma só vez. Desde 1977, o número de ônibus em São Paulo não se alterava para uma população em constante crescimento. Tá ótimo, viu? Porque tava péssimo o transporte, mas agora tá muito bacana. Porque tem ônibus toda hora, né? Rapidinho a gente sai, no instantinho a gente volta, né? Porque às vezes a gente saía, ficava mais de uma hora lá no ponto, era um sufoco, muita gente, né? Agora não, agora está ótimo mesmo. Porque o senhor está vendo, sai um ônibus agora, tem 2 minutos, encostou um outro e já vai sair. Quer dizer, o que interessa para nós é ter o transporte. Aí o público elogiando o transporte público em São Paulo, a gente tem que, né, dar méritos à prefeita na época, que era a Luísa Erundina, né? Agora, São Paulo hoje tem o transporte público mais caro do Brasil, não é isso? Ele é bastante oneroso, a tarifa tá bem elevada. Acho que é a mais cara, né? Eu não acho que seja mais caro, eu tenho a impressão que Brasília é mais caro que... Acho que não é, não. Eu não tenho certeza, não tenho certeza, não. Brasília sempre está à frente em termos de transporte, porque eles têm um modelo lá que realmente é bem mais oneroso. Mas o preço do transporte em São Paulo, de fato, se torna cada vez mais caro na medida em que você tem que colocar uma quantidade maior de ônibus para vencer os mesmos trajetos, porque o trânsito não flui. Né? Então, hoje, a maior deseconomia urbana a encarecer o sistema é, de fato, os grandes congestionamentos. Então, a gente pode falar dessa questão, a gente pode vir diretamente para isso, que é o tal do adensamento do centro da cidade, trazer as populações que estão cada vez mais nas periferias e periferias cada vez mais distantes, trazer para o centro, não é? Que é um lugar que tem muito mais transporte, não é isso, Henrique? Entra nessa conversa, Henrique. Já tem transporte, tem infraestrutura, tem muitos prédios vazios. Essa seria uma ideia para melhorar o trânsito na cidade, não seria? Olha, eu sou um representante da memória, né? Mas eu posso dar alguma opinião a respeito, sim. É a sua opinião que eu quero. A gente sente que São Paulo está cada vez mais, o centro de São Paulo está cada vez mais se preparado para uma, vamos dizer, uma otimização desse transporte, né? Ele está cada vez mais preparado, até porque ele não tem para onde crescer, né? Ele não tem para onde crescer. E a retirada, a meu ver, essa é opinião pessoal, a retirada dos veículos do centro de São Paulo seria uma medida saudável. Você é a favor do pedágio urbano? Ou da ampliação do rodízio? Não diria que eu sou a favor do pedágio urbano. Eu diria que vamos dizer, não por decreto, né? Não por decreto o veículo teria que ser cada vez mais retirado do trânsito caótico de São Paulo para dar lugar, né? Cada vez mais lugar ao transporte público de qualidade. Sim. Eu acho que esse é o objetivo fundamental da nova administração, a meu ver, assim, em linhas gerais. Eu acho que o pedestre precisa ser privilegiado e com um transporte de qualidade e com mais transportes. Agora, quando você falou, foi bom lembrar dos pedestres, a gente pensa na mobilidade mais básica, que é o caminhar a pé. Né? Agora, como eu falei no começo do programa, as nossas calçadas não causam inveja a ninguém, né? São horríveis, na maior parte. Agora, você, por exemplo, você acredita que a questão das calçadas é uma questão da administração pública ou de particulares? Quem deveria bancar isso? Tradicionalmente, os nossos códigos de posturas têm delegado ao particular a conservação da calçada. As prefeituras determinam os padrões e impõe essa obrigação para o particular cuidar da testada do seu imóvel. Hoje, mais recentemente, um debate na cidade de São Paulo tem trazido à tona a discussão a respeito da oportunidade do poder público assumir essa tarefa e vir a cobrar posteriormente
do particular, uma eventual melhoria ou benfeitoria que tenha sido feita na calçada. Porque não é que a pessoa não queira, muitas vezes não tem condição financeira mesmo de... às vezes não tem condição, não tem aquela situação de procurar o pedreiro e etc. E isso tem criado dificuldade na uniformização do viário, do pedestre, ou seja, da melhoria do tráfego, da melhoria do pavimento da calçada agora, e da sua regularização. Agora, já que a gente está falando dessa melhoria do tráfego e tudo isso, o que se faz, por exemplo, na questão das árvores, né, que são imensas, bairros de São Paulo com várias árvores, e elas revolvendo toda a calçada, estragando. É óbvio que a solução não é cortar a árvore, mas o que se faz com isso? Não, na verdade, assim, essas árvores que se mostram inadequadas em termos de plantio na cidade é que causam problema na calçada. Existe uma série de árvores, existe uma série de espécies que podem ser plantadas sem esse tipo de problema. Agora, uma vez existindo uma arborização que é inadequada, é preciso criar as condições para mantê-la, porque o prejuízo maior é a degradação ambiental pela retirada da árvore, a sua substituição, numa circunstância que se leva décadas para recuperar. Então, o que fazer? Você tem que ampliar a área de aeração das raízes, fazer poda de raízes distantes, não tão próximas como são feitas hoje, ou mudar o nível das calçadas, o que é mais razoável. Você eleva as calçadas, cria acesso para os veículos, enfim. Há soluções no campo da engenharia, né? Nos bairros de São Paulo mais arborizados, os jardins, Jardim Europa, por ali e tal, eles vão cercando de uma tal maneira que uma árvore imensa, frondosa, com meio metro, assim, cercado de cimento. Aí a raiz não aguenta. Não resiste. Então, essa é uma questão que eu fico pensando, né? Porque o ser humano precede o carro na Terra, né? E as cidades estão sendo pensadas, principalmente agora, para os carros. Né? O tempo, por exemplo, do semáforo verde para o pedestre atravessar a rua... Se for uma pessoa com dificuldade para caminhar... Eu, às vezes, tenho que correr. Ali na Consolação, indo para o Sesc Consolação, que eu nado lá, eu tenho que correr para poder passar. Imagina alguém que tem menos mobilidade do que eu. Sabe? Então, eu fico triste, porque, poxa, chegamos aqui tão antes dos carros. Não é? Você tem toda a razão. Já falaremos sobre isso. Agora vamos ver mais um vídeo. Contrariando a política de desemprego e arroxo salarial do governo federal, a municipalização gera milhares de empregos. São 10 mil empregos diretos entre motoristas, cobradores e fiscais, além de mais 40 mil indiretos gerados pelos fabricantes de ônibus e autopeças. Vocês acham que o transporte deve ser público ou privado? Quer dizer, quem deve bancar? É uma prefeitura, é o governo ou empresas particulares? O que você acha, Henrique? Pergunta capciosa, hein? Eu acho que hoje está mais claro do que nunca a participação, né? As tais das PPPs, né? Participações do público-privado. Isso tem sido quase que uma linguagem corrente, né? Agora, com certeza a gestão, a administração, o gerenciamento não pode prescindir da empresa pública. Né? Ela tem esse know-how, ela tem esse conhecimento, ela tem essa história. Né? Isso a gente viveu de maneira bastante intensa. Na época, no caso de São Paulo, né? Capital de São Paulo capital, com a antiga CMTC, era a Companhia Municipal de Transportes Coletivos, que foi considerada a maior empresa de transportes públicos da América Latina, né? Nos idos dos anos 60. Né? Mas ela deixou um legado tanto de profissionais como de técnicas. Ela chegou a fabricar, ela teve nos idos de 60, até anos 80, fabricação de carros, de ônibus próprios, né?
ela chegou a construir até o 2 andares, que foi uma marca de São Paulo, né? Também foi um registro interessante, que claro que... Tem um 2 andares no museu? No museu nós temos, Nós temos lá para oferecer um visual interessante para o público que nos visita. Aliás, onde fica o museu, Henrique? O museu fica na Avenida Cruzeiro do Sul, São Paulo, Avenida Cruzeiro do Sul, número 780, né? Praticamente já no centro expandido de São Paulo, e ele guarda no seu acervo algumas peças que são relíquias e são muito desejadas para São Paulo, né? E dentre elas o ônibus 2 andares. Ai, né? Que interessante isso. Agora, Henrique, você acha que os motoristas de São Paulo são bem preparados, são educados, atendem bem a população? Responda rapidamente. Olha, se for por experiência própria, eu diria que não. Está faltando muito treinamento, existe a necessidade de um trabalho de envolvimento dessa população, né, profissional. Não diria para você que não estou generalizando, mas há necessidade de que eles sejam mais treinados, como tivemos no passado. Né? Tivemos centros de treinamento de capacitação da maior qualidade. Tínhamos ônibus próprios, até com dois comandos. Com 2 comandos, comando duplo, para poder ter o treinador e o treinando. Né? Eles passavam por essa condição. Hoje é tudo muito ligeiro, né? Basta ter carta que no dia seguinte recebe o uniforme e começa a trabalhar. Precisaríamos um pouquinho mais de diria para você, eu sou um pouco de maior romantismo, de maior atendimento. As pessoas precisam disso. As coisas estão muito velozes em São Paulo. Maravilha. Agora, falando em romantismo e delicadeza, você, Socorro. Delicado é uma canção desse disco que se chama Singelo Tratado sobre a Delicadeza. É um disco todo dedicado ao assunto oportuno, não é? Muito. Não é possível. É tão delicado isso de querer bem alguém, quando nem se sabe bem se esse alguém tem um outro bem que lhe convém. É tão complicado isso de mandar flores, frases de amores multicolores, todas as cores. Há um certo risco de se sentir dores, mas é tão humano tudo isso. É tão bom correr o risco de acertar o coração de quem procura acertar também. É tão delicado e um pouco complicado isso de querer bem. Há um certo risco de se sentir dores, mas é tão humano tudo isso. É tão bom correr o risco de acertar o coração de quem procura acertar também. É tão delicado e um pouco complicado isso de querer bem, isso de querer bem,
isso de querer. Bem